Nós agora vamos conversar com um especialista da CDL que deu hoje uma lição no nosso Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte de quanto se gasta com impostos neste país. Eu estou falando com o presidente da CDL, jovem, que está aqui conosco, ele que é advogado, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e também é lojista, dono da empresa Que Corpo. Rodrigo Coelho, tudo bem consigo? Tudo bem, Sérgio, um prazer estar aqui. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer é nosso. Obrigado. Rodrigo, hoje vocês fizeram uma ação didática, quando foram abastecidos 220 carros com gasolina a 1,70, é isso? Exatamente. Foram 220 carros, 4.400 litros de combustível, 20 litros por carro, né? O objetivo da campanha, na verdade, é conscientizar a população da elevada carga tributária que temos em nosso país. Esse ano, 40% do ano a gente trabalha para pagar imposto. Até o próximo dia 29, domingo, a gente apenas trabalhou para pagar tributo. A partir do dia 30, segunda-feira, começaremos a ganhar o nosso dinheirinho. Então, realmente, o Brasil, só perde para a Suécia, em termos de tempo no ano, para se pagar imposto. E esse foi o motivo de O Brasil é o segundo país do mundo onde mais se paga imposto como trabalhador? Em termos de tempo no ano, após a Suécia, é o segundo país, o Brasil. Meu Deus do céu. Realmente a carga tributária é muito elevada, temos uma carga tributária de país de primeiro mundo, mas na hora de retorno disso para município, estado e união, somos terceiro mundo, né? Que eu diga, temos que pagar colégio particular para os filhos, saúde, plano particular, pagar pedágio nas estradas, segurança, temos que nos cercar nas casas para termos a nossa segurança. Então, infelizmente, o governo federal é máximo na cobrança de tributos, mas é mínimo na contrapartida, que é o retorno ao cidadão, né? E por que vocês fizeram da gasolina este exemplo? Exatamente. Há 5 anos já é feito em Belo Horizonte pela CDL Jovem. Esse ano, pela segunda vez em Joinville, fizemos esse trabalho em parceria com a CIS Jovem, que realizou na loja de conveniência o chamado Feirão do Imposto, tão conhecido, né? Foram 12 cidades no país que fizeram esse trabalho. 12. Tá? Hoje, no Dia Nacional de Defesa do Contribuinte, também chamado Dia da Liberdade de Impostos. E o porquê a gasolina? Porque a gasolina é tributada, em nosso estado, 38%. 38% dela são tributos. E em São Paulo, por exemplo, 53% do preço da gasolina é tributo. Mais da metade é tributo. E a gasolina por quê? Mesmo a pessoa que não tem o seu veículo, acaba sendo afetada diretamente pelo aumento ou não, ou pela elevada carga tributária da gasolina. Por quê? Aumenta o frete, aumenta o transporte coletivo, aumenta, consequentemente, o que a gente compra nos supermercados. Então, a gasolina afeta as pessoas que têm a sua moto, sua frota de veículo, seu carro particular, ou mesmo quem não tem o seu veículo, né? Então, realmente, a gasolina é um bem de consumo que influencia todos os outros bens. E, na verdade, Sérgio, a gasolina ela está em discussão no país agora, né? Por que dessa alta... Absurda, né? né? Se nós produzimos cada vez mais petróleo, por que a gasolina cada vez está mais cara? Então, realmente é uma discussão interessante que deve ser colocada em pauta. Eu até peço aqui a sugestão de convocar talvez o pessoal da Sindipetro para explicar o porquê de Garuva é um preço a gasolina, Joinville é outra, Lages é outra, Florianópolis é outro preço. Itajaí é bem mais barato esse Vila hoje? Exatamente, porque se o local que armazena aquele distribuidor é aqui em Guaramirim, a diferença não é tão grande em distâncias para justificar a diferença de preço que é o frete. Então, realmente, algo é errado nessa conta aí, como você mesmo fala. Mas por que tu achas que isso está errado? Se você sabe que a gasolina está sendo armazenada aqui em Guaramirim, nessa cidade vizinha, o que está acontecendo errado na tua opinião, Rodrigo? Já que tu estudou esse assunto. Olha, na minha opinião, infelizmente, está-se bem claro que é uma política de governo o preço da gasolina, mas que os postos, infelizmente, isso é uma afirmação pesada, mas infelizmente há um certo cartel no preço do combustível. Não há como não admitir esse tipo de situação, porque... Cada cidade fecha um valor mínimo de combustível, dali para frente ele pode cobrar, mas o mínimo está estabelecido naquele patamar. É feito um acerto entre os proprietários de postos e acabam tendo essa diferença, porque o único fornecedor de gasolina no país é a Petrobras. Certo. As bandeiras é apenas uma questão de questão comercial. Então, não há motivo que em Garuva se pague R$ 3,10 a gasolina e que em Joinville é 2,74. Por quê? E por que em Itajaí é 2,60, se vem aqui de Guaramirim? Então, alguma coisa realmente está errada. Ou tem alguns postos batizando a gasolina colocando água,
Também é uma denúncia que já foi feita, já foi provada em alguns casos, que não é possível, que não é também impossível de ser feito, ou há esse cartel. Então, realmente, cabe ao Ministério Público investigar esse tipo de situação, cabe a nós fazermos nosso trabalho de conscientizar a população, cada um fazer a sua parte, mas, claro. mas infelizmente, é uma questão delicada, complicada, mas, como eu disse, a gasolina afeta em todos, mesmo que indiretamente. Bom, o ACIG fez o seu papel, né, a CDL Jovem fez o seu papel de tentar chamar a atenção. Mas, na prática, o cidadão comum não tem o que fazer contra isso. Certo, Rodrigo? Não, fizemos lá um abaixo-assinado, será entregue não só nós, como as 3 cidades do país. Nós nos unimos ao Movimento Brasil Eficiente, que surgiu aqui em Joinville, na CIG, pelo presidente Carlos Schneider. E estaremos entregando ao Congresso Nacional esse apelo, para que saia definitivamente do papel das gavetas a tão falada reforma tributária. Reforma tributária, digo eu, não que o empresário, a pessoa, a CDL, a JORPEM, a CID, tenha essa pecha de querer sonegar imposto. Não é isso, não. A gente gosta, quer e paga imposto com o maior prazer, mas desde que haja esse retorno para a população, desde que haja esse retorno. Na verdade, o Brasil ele tem uma carga tributária, como eu falei, das mais elevadas do mundo, mas, na verdade, o mais penalizado é o grande empresário, como gosto de falar a frase do meu amigo Diogo Otero, da JORPEM, que o mais penalizado é o grande empresário da micro e pequena empresa, que é o que gera 80% dos empregos em nosso país. A micro é um herói, empresa, né? Economicamente, ele é um herói. É um herói, por isso que ele gosta de falar, e eu repito a frase dele, o grande empresário, porque realmente é um herói, ele é o mais penalizado, assim como a classe média e a classe baixa é a mais penalizada com relação aos impostos. Por quê? Porque o que mais é tributado são, por exemplo, os bens de consumo, alimento. Eu vou aqui dar uma tabela só para você ter ideia, Sérgio, e o pessoal que nos assiste, o quanto que incide de imposto em alguns produtos. Por exemplo, a caneta, 40%. Quer dizer, 40% disso aqui não é produto, é imposto. É imposto. A luz, 45%. Metade. Metade. Tá? Aqui, o material de construção, 35%. Um terço. Tá? Vestuário, 37%. E a comida? A comida varia muito qual é o produto. Por exemplo, a cerveja, por exemplo, ela é muito penalizada, tá? Porque é um produto que realmente é uma política de saúde até do governo, então 80% dela, assim como o cigarro, é tributo, né? Então, se a cerveja você vai gastar R$10 num chopp, 8 é imposto. É uma questão até de política de governo com relação à saúde, mas isso é justificável. Mas, por exemplo, carne bovina, 18%, frango, 17%, peixe, 18%, sal, 29%, trigo, 34%, arroz, 18%. Então, realmente, medicamentos, 36%. Então, é complicado, né, Sérgio, quando a gente vê que os produtos são altamente tributados, né, e isso não está claro. A população não tem consciência dessa carga tributária. Então, fica aqui o apelo, a conscientização de todos nós. Esse movimento é anual, né, como eu falei, mas assim, a ideia nossa é estender isso, que seja feito mais vezes durante o ano, porque só a mobilização nossa, só a união das classes, das pessoas, e tem eleição no que vem, é um momento oportuno para discutir isso, porque os prefeitos estão de pilhas na mão, semana retrasada estiveram em Brasília, certo, pedindo recurso para o município. É pago tudo isso, a maior parte vai para o governo federal e não retorna para nós que vivemos aqui no município, né? Agora, Rodrigo, antes da gente continuar a conversa, eu vou mudar agora um pouco o eixo. Eu vou falar um pouco de candidatura a prefeito. Voltando para a conversa, agora sim, Rodrigo, o PDT resolveu lançar candidato próprio a prefeito, mas hoje o PDT faz parte do governo. E até então se dizia que o PDT participaria da campanha do prefeito Carlito à reeleição. Nesse caso, você é o candidato e vai concorrer com Carlito Merz. É isso, Rodrigo? Na verdade, Sérgio, até por determinação da Convenção Nacional do PDT, realizada ano passado em Brasília, cidades com mais de 200 mil habitantes, o PDT terá candidato próprio. Então, Joinville, por ter, inclusive, 230 mil eleitores aproximadamente, terá candidato próprio pelo PDT. Como filiado ao partido, coloquei meu nome à disposição, pelo seguinte motivo. Primeiro, nosso natural candidato, o presidente do partido, Rodrigo Bort, falou, por motivos pessoais, que não será candidato nas próximas eleições. E segundo motivo, eu penso que Joinville precisa de sangue novo, precisa de uma renovação, precisa de um choque de gestão em nossa cidade.
Infelizmente, estamos parados no tempo, não só em termos de falta de liderança, como você mesmo no início do programa falou, da dificuldade dos vereadores lá em sua atuação, desse repasse de impostos do governo estadual para cá. Cadê os nossos deputados? Antigamente, quando você foi, meu pai, era diferenciada a cobrança e isso me motiva cada vez mais a entrar na política, porque acredito que pessoas que não têm a rabo preso, pessoas que pensam Joinville não só no aqui e agora, não só apagando incêndio como está acontecendo na cidade. Joinville está se apenas apagando incêndio. E não há esse tratamento digno ao cidadão joinvilense. Não só com relação a quem paga, quem mora aqui, quem veio de fora, mas principalmente ao servidor público. Fica aqui a minha solidariedade ao servidor que está em greve, porque Joinville, na verdade, Sérgio Silva, é a maior empresa da cidade, né? Temos 12 mil funcionários, temos lá mais de 500 mil habitantes e não há valorização do servidor público. Digo isso porque a questão de reajuste anual do salário é uma obrigação constitucional do prefeito ser feito esse repasse. Na verdade, quando o governo, uma pessoa que passou por vereador, deputado estadual, federal, relator do orçamento da União, então ficou-se provado, Sérgio, que não é isso o pré-requisito, o passaporte para a pessoa ser prefeito da cidade. Sou jovem, sem dúvida alguma, mas tenho visão de que a pessoa, para exercer um cargo como esse, deve sim ser preocupada com a cidade e preocupada com a gestão. Estabelecimento de metas e resultados, assim como acontece em muitas empresas e em muitas cidades do país que são exemplos de gestão, como acontece em Curitiba, por exemplo, Belo Horizonte, em outras cidades do país que são exemplos em termos de gestão na cidade. Blumenau tem um projeto, Blumenau 2050. Joinville não se sabe o que vai se fazer no dia de amanhã. Belo Horizonte tem um planejamento estratégico para 2030. Joinville, repito, não se sabe o que vai fazer no dia de amanhã. Então fica aqui a minha proposta de lançamento de pré-candidatura pelo PDT, partido, como eu disse, sou filiado já há 4 anos, e a questão de fazer parte do governo Carlito, o desembarque será natural. Eu penso que, é uma opinião minha que o desembarque deveria ser imediato, uma questão pessoal minha, mas quem decide isso é o partido. Certamente essa decisão de desembarque se dará na convenção do partido em março do ano que vem, quando se homologará o nome que será o candidato do partido, ou mesmo agora em setembro, outubro, quando teremos a eleição para a executiva municipal do PDT. Nesse caso, Rodrigo, vocês têm quase 40 pessoas que hoje estão vinculadas à prefeitura municipal. O PMDB tinha um pouco mais de 60, esse número vai ser reduzido para 50, portanto, vocês têm um número muito parecido com o PMDB. No PMDB, ao contrário, houve uma ruptura, houve um desembarque, em questão de 30 dias, o PMDB estava fora do governo. Você disse que, por você, aconteceria já, mas pode acontecer em setembro ou em março do ano que vem. Por que não vai acontecer agora, já que você é o candidato deles? Como eu falei, eu sou pré-candidato do partido, não houve uma convenção que homologou esse meu nome, né? Assim como qualquer outro filiado ao PDT, dos 2.200 filiados, pode se propor e lançar o seu nome. Mas temos o apoio de várias pessoas do partido, não é um projeto pessoal, não é algo individual, pelo contrário, de várias pessoas que viram no meu nome alguém que possa pensar Joinville a longo prazo. O porquê não desembarque agora, como eu falei, Sérgio, é uma questão do partido, essa decisão. Não cabe a uma pessoa única, nem ao presidente, nem a mim, nem ao vice, nem ao vereador James, por exemplo, decidir por isso. Por mim, o desembarque seria imediato, desse desgoverno que há... O vereador James lhe apoia nessa candidatura? Sim, o vereador James apoia a candidatura a prefeito. Inclusive, conversei hoje com o vice-presidente Marco Bittencourt, também apoia. O PT deve ter candidato próprio a prefeito em Joinville. A questão é que temos 2 secretários, 30 e poucos cargos comissionados, e alguns dependem dessa função, né? Então é natural que o desembarque seja um pouco lento, né? Até entendo essa posição. O PDT está fazendo o seu trabalho, através do secretário Alcione, muito bem feito na cadeia de habitação, mas penso que pode fazer muito mais. E, principalmente, como candidato próprio, as bandeiras históricas do PDT, principalmente a educação, serão muito mais colocadas em prática. Digo isso, por exemplo, citando a Fundamas. Se na Fundamas ontem, Sérgio, me deixou decepcionado a situação em que se encontra essa instituição que faz o preparo das pessoas através de cursos profissionalizantes. O teto está caindo no auditório, está completamente tomado pelo cupim, não há cadeiras, não há nada lá.
Então, sim, não só a instalação das salas de aula, mas também do auditório e dos ônibus que fazem aquele trabalho de inclusão digital. Joinville tem que se transformar, com essa internet que está aqui disponível, a facilidade hoje do meio de comunicação, deve extinguir cada uma das secretarias regionais e transformar em centros de convivência, de educação, cultura e uma teia digital, em que todos possam se conectar à internet, acompanhar a prefeitura. Hoje foi lançado em Porto Alegre, por exemplo, o gabinete digital do governador Tarso Genro. Acompanha, fala direto com o prefeito, a cidade com várias antenas de conexão à internet, bibliotecas digitais. E isso não acontece na nossa cidade. Pelo contrário, os regionais são cabides de emprego que não fazem nada, não têm condição de fazer nada. Por quê? Porque não tem dinheiro. E os ônibus lá de inclusão digital da Fundamas, por exemplo, Sérgio, estavam lá os dois parados. Totalmente sucateado, o outro tinha um fio puxando para carregar a bateria lá e o próprio pneu que estava esvaziado. Então não há prioridade, não é uma questão de prioridade. Um governo que se diz dos trabalhadores, né, que pensa também, inclusive, na questão da saúde e educação, dá esse tratamento ao nosso colega município, colega Rodrigo do município, nosso cidadão joinvilense. Rodrigo, ele está empolgado, já está com o discurso afiado, né? Ele que vem de uma família tradicional na questão política, seu pai eu conheço muito bem, respeito muito, um abraço, Coelho Neto, né? De longa data na trajetória política, desejo sucesso. Nós vamos voltar a esse assunto, não há dúvida, até porque hoje nós fizemos só o aquece, né? Portanto, 2 convidados, 2 entrevistas marcadas para mais adiante, em razão do nosso tempo, infelizmente, ter acabado. Passa rápido demais, né?